Olá, seja bem-vindo ao canal do Ano Literário. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto nas páginas das Crônicas de Arthur. Esse já é o nosso episódio número 7. Se você ainda não assistiu aos outros, está chegando aqui por esse episódio, vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo o link da playlist toda completa dos 6 outros episódios para você acompanhar com a gente. Nós estamos lendo a trilogia do Senhor da Guerra, né? As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. Hoje nós vamos encerrar O Inimigo de Deus, este que é o segundo livro da trilogia. Já estamos caminhando aí reta final para o fim dessa leitura, que está sendo muitíssimo interessante. Vou confessar a vocês que fantasia não é exatamente o meu gênero favorito de leitura. Assim, tem gente que gosta muito, assim, né, desses livros de capa-espada, de guerras e tal. Confesso, não é nem que eu não goste, assim, mas não, geralmente não é o que entra, assim, no meu radar de preferidos e tal, embora eu ache bastante interessante o assunto, o tema, ainda mais da forma como o Bernard Cornwell está escrevendo aqui, que é esse fator mais histórico. Ele consegue dar essa contextualização histórica, a gente, né, não vê ali aquela fantasia. Aliás, eu acho que nem é uma fantasia no sentido estrito da palavra, como a gente encontra em outras sagas aí, que existem por aí, com elementos mais místicos. Tudo que é místico, mais ou menos aqui nessa saga, ela acaba sendo posto em dúvida, né? Então a gente tem aqui esse tom de ceticismo aqui pairando durante toda a história. Não só em relação à religião, no caso o druidismo, né? Porque a gente tem aqui a figura do Merlin, que não pode deixar de ser mencionada. Talvez um dos nomes de mais peso dentro das crônicas arturianas. Mas o Cornwell aqui, ele vai fazer uma espécie de contra... não sei se a palavra é essa que eu tô querendo achar, mas vou falar aqui para vocês. Ele faz aqui um contrabalanceio em relação à questão da fé. Então ele não põe em xeque somente a fé dos antigos, né, os deuses antigos, que viviam na Bretanha, né, os 13 deuses lá que deixaram os tesouros. Tem vários aí que tem como sacerdotes os druidas, né? Aí a gente tem aqui, no caso, a figura do Merlin, a figura da Nimue, a Morgana também, que acaba deixando o druidismo e se torna cristã. Mas o Cornwell também vai colocar aqui em xeque a questão da fé como um todo. Então ele vai colocar uma luz muito forte sobre esse cristianismo que estava surgindo aqui, que se a gente compara com o cristianismo atual, e eu não vou nem dizer nem atual, mas eu acho que o cristianismo tradicional, a gente vai ver muita diferença, né? A questão de que a gente tem um culto muito exagerado, de pessoas que se autoflagelam, que são de bispos que são nomeados pelos próprios líderes, depois que se casam. Então a gente vê aqui que a fé cristã, católica, tradicional, ela está bem longe, assim, né, desses relatos que são feitos aqui. Até quando a gente tem a narração do Dervel, já, né, mais idoso lá no convento, porque ele se tornou um frei. Aí a gente vai, assim, ver que ele coloca alguns elementos com um tom de ironia, né? A gente tem um personagem aqui que é um bispo, que ele é uma figura totalmente questionável, assim, que comete diversas atrocidades. Inclusive, a gente vai até falar dele, que ele vai dar as caras aqui nesse final do volume 2. Então, vejam que essa questão religiosa, ela é muito importante para a gente entender um pouco a estrutura aqui principalmente desse final. Essa questão religiosa aqui no final desse livro, ela vai ser muito importante, ela vai nos dar aqui diversas questões para nós comentarmos. Então vamos aqui em frente. A gente vai começar a falar a partir do capítulo 9, nós vamos até o 13. Esse livro tem só 13 capítulos. Se não me engano, o Rei do Inverno, que é o volume 1, tinha 15, então ele é assim, né, um pouco menor. Contudo, vai ter muita ação,
no final aqui, nesse rumo final de O Inimigo de Deus. Eu falei no vídeo passado, e a gente encerrou falando sobre a história de Tristão e Isolda, que o Cornwell encaixou aqui nessa história. A gente saiu do capítulo 8 com o Dervel muito chateado com o Arthur. Eles passam bastante tempo sem se falar, ele vai embora, né, deixa lá o Arthur na dele. O Arthur entende a raiva do Dervel, porque ele poderia ter agido em prol de Tristão e Isolda, mas ele age em prol da lei, da justiça, uma justiça que é colocada muito em questionamento aqui, né, em relação a isso, né? Será que o que é certo é o que está na lei? Até me lembro de um trecho de Jay, né, que ela diz assim, ó, que as leis, elas não são feitas para momentos de paz, elas são feitas para momentos de dificuldade. E é mais ou menos isso que o Arthur acaba levantando como questionamento, que a lei ela deve ser cumprida independente do momento em que se vive, principalmente dos momentos mais difíceis que a lei deve ser cumprida. Então, a lei era que realmente houvesse uma sanção a Tristão, porque ele tinha ido embora do reino do pai com bens e com a esposa dele. Então, são vários questionamentos. Né? A gente tá lá no outro vídeo, vocês vão lá, assistem e depois comentam aí o que é que vocês acham. Voltando aqui, então a gente tem Arthur e Dervel aí, né, meio entregados um com o outro, na verdade mais o Dervel do que o Arthur. E aí chega então a época da coroação do rei Mordred. Ele tem 14 anos, então ele já tá na idade, já passaram 14 anos desde o começo do livro, né, porque a gente tem o rei do inverno, exatamente o Mordred, né, que ele nasce lá na noite de inverno. Então, 14 anos passaram já, né, o tempo suficiente aí pro rapaz assumir o trono. Ele não precisa mais de um conselho, aquele conselho que o rei Uther, o avô dele, tinha formado para cuidar do menino enquanto ele fosse uma criança, até ele assumir o trono, que tinha como cabeça principal o Arthur, agora não precisa mais, porque agora ele é rei. Mas o rei Mordred é uma pessoa, assim, né, sem palavras, ele é um tapado, ele é uma pessoa má, ele não tem nenhum tipo de noção política estatal, ele só arranja confusão o tempo todo. Ele é ameaçado de morte aí por vários pais de meninas que ele viola. Então, assim, imagina assim, caos, o rei Mordred, né? Mas, né, como mais uma vez falando aqui, lei é lei, então ele tem que assumir o trono, ele vai ser coroado. E como tutor dele, vamos dizer assim, né, que era o Dervel e a Kenwyn, que tinham essa função, ele vai, então, ser tipo o cara, mas o cara das armas, né? Eles têm uma expressão certa para isso, mas toda vida eu esqueço essa expressão. Mas ele era o homem de armas lá do rei Mordred, então ele veste toda uma armadura, o Dervel, né? E vai, então, né, tipo, questionar quem é que está contra a aclamação do rei Mordred. Até aparece uma pessoa que é o primo do Arthur, que não suporta o menino, que tinha sido o primeiro tutor dele, não suporta aquele menino, ele sabe que aquele menino é mau, ele sabe que aquele menino não presta, que não é para ele assumir o trono, e ele vai e questiona essa autoridade. E aí, pela lei, era para ele, o Dervel, matar aquele cara, só que eles são muito amigos, eles combateram juntos lá em Bennock. Então, o Dervel diz assim, por favor, não faz isso, pelo amor de Deus, eu te imploro, né, que você não faça isso, que você não questione, eu não vou matar você, né, então assim, um de nós vai ter que morrer, então vai ser eu, porque eu não vou matar você. E aí ele, então, volta atrás no que ele tinha dito e pede abrigo ao rei Cuneglas, né, lá em Powys, para que ele não fique mais na Dunônia sob o reino de Mordred. E aí, por causa disso, porque o cara continuou vivo, o rei Mordred, tipo, humilha o Dervel na frente de todo mundo, inclusive da família dele. Ele dá um tapa nele e tal. E assim, ele tem que aguentar aquilo calado, né? Vocês vejam aí o temperamento do menino, como não é nada bom. E nesse dia da coroação, vai ter festa e tal, então, nesse dia, então, ele volta para casa, porque ele mora lá num castelo, volta para casa e o Arthur tá lá esperando ele, então ele acaba fazendo as pazes. E a gente vai ter, então, a paz novamente entre esses dois homens, nossos personagens principais. Acaba que o Mordred expulsa o Dervel dali, eles vão morar em outro lugar, numa casa tipo de vila, vamos dizer assim, né? Uma casa perto de um rio. Então, assim, um lugar bem mais simples, mas
né? Para ele tá tudo bem, para ele, para Kenwyn, eles têm 3 filhas. A menorzinha é a que tem mais o temperamento do Dervel, assim, tal. Então ele disse que essa menina parece mais comigo. Então assim, até uma descrição bem legal que ele faz das filhas dele e tal, que elas todas parecem com a Kenwyn, né? São loiras, bonitas e tal, mas a gente tem essa pequenininha caçula que tem esse sanguezinho mais quente que as outras. Então a gente vai chegar num momento em que o rei pede que o homem, olha só que pedido mais detalhado. Ele pede que aquele homem, que quando ele era bebê, ficou do lado do rei Gangleus, quando ele matou a mãe dele, né? Lembra, a gente falou isso no segundo episódio, que o rei Gundleus tinha feito um acordo com o rei Uther e tinha se casado com a mãe do Mordred. Só que acabou que isso tinha sido uma grande traição. Ele chegou lá em Iswindren, né, que era no Thor do Merlin, e acabou matando a mãe do Mordred, e só não matou o Mordred porque a Morgana o salvou, né, trocou as crianças lá e ele acabou matando outra criança. Então ele pede que o Arthur e o Dervel vão atrás deste homem que está vivo ainda, que era uma espécie de soldado, que era para ser soldado do Uther, mas acabou se voltando para Silúria. Era um traidor, né? Então ele tinha se tornado um monge, ele estava vivendo no eremitério, assim, bem para lá de Powys, quase na Silúria, e aí o Mordred exige que o Arthur e o Dervel vá até lá e pegue esse cara. Mas aí é que tá a questão. Isso tudo era uma armadilha, minha gente. Era uma armadilha. Porque esse eremitério era guardado, vamos dizer assim, por um cara que vai ser chamado de bispo, que vai se chamar bispo, que era o bispo Cadok. Não sei se fala assim o nome dele, eu vou chamar assim. Na verdade, quem bolou esse plano foi o Lancelot e o bispo Sansu, né, que foi esse que eu falei no começo, que ia aparecer bastante aqui, com ele. Eles eram aliados e o Lancelot tinha um plano, né, de tomar, de ser o rei, né, o rei supremo ali daquela região. Ele já era rei de uma região até consideravelmente grande. Lembra que a gente falou no episódio passado que ele fez uma aliança com um dos reis saxões contra as vontades do Arthur e acabou tomando posse de um rei melhor, um reino melhor do que aquele que ele tinha lá na Silúria. E aí ele faz essa aliança com o bispo Sanso e faz o seguinte, ó, a gente vai tirar do meio aquilo que nos impede de que eu assuma o trono e seja o rei supremo. Ou seja, o que é ser o rei supremo? É ele mandar em toda aquela região ali, né? Não era só naquele reinozinho que ele tinha. Ele queria a Dunônia, que era a maior de todas, né? Então ele vai fazer o caos. Então ele vai tirar Arthur e Dervel de cena, porque ele vai dizer que esse cara tá lá, pra lá de Powys, que é relativamente bem longe, para lá depois, para que eles tragam ele, para que ele seja executado na Dunônia, porque ele é um traidor do rei, no caso, né? O objetivo deles era que eles morressem nesse ataque, porque o Cadok era um super, né, vamos dizer assim, guerreiro e tal, então ele tinha pessoas ali que iriam proteger esse eremitério, que iriam proteger a vida desse Legissac, eu acho que era o nome dele. E aí eles vão até lá, só que eles não contavam com a astúcia do Dervel e do Arthur, porque eles não vão só, né, eles levam um punhado de homens, né, cada um dos que eles lideram, chegam lá, então, eles vão ser ameaçados, eles vão entrar numa espécie de embate, só que eles vencem facilmente o outro lado, né, porque o Dervel é o cara lá da parede de escudos, o Arthur é o cara dos cavalos, então eles formam uma parede de um lado, o Arthur vem com os cavalos do outro, então facilmente eles derrotam aquele povo. O Cadok é humilhado, tem a barba cortada, isso é um sinal muito, muito forte de humilhação, quando os caras cortam a barba do outro. Que foi o que os gêmeos do Tanarbus fizeram com o Merlin lá no começo desse livro. Então tem toda uma questão aí de que o que é que vai ser feito com essa barba, questão de feitiçaria, não sei o quê. Além de ser uma humilhação, porque quanto maior a barba, né, mais história tem o homem ali, e aí eles cortarem a barba, os cabelos, essas coisas, é uma espécie de humilhação. Então
Eles vencem, e aí o Dervel pede licença ao Arthur, assim, olha, eu queria ir até uma região, já que a gente tá por aqui, eu queria ir mais ali na frente um pouquinho, porque eu acho que eu sei onde está minha mãe. E aí o Dervel vai até lá, enquanto o Arthur pega o prisioneiro e volta pra Dumônia. Né? Eu acho que o Dervel deve ter se desviado coisa de 1 dia e meio, 2 talvez, né, da viagem que o Arthur estava fazendo. Ele vai ao lugar onde ele, né, o Tanarbus tinha dito que a mãe dele estava, antes dele matar o cara, e chega lá, ele descobre onde está a mãe dele, ele vai, ele se encontra com a mãe dele. A mulher está totalmente lunática, ela não fala coisa com coisa, ela tá desgrenhada, suja, cheia de piolho. Gente, é uma cena assim, ela tá assim numa situação grotesca. E ela tem uma outra menina lá, uma moça que cuida dela, que é filha dela também. Então, o Dervel se apresenta como filho dela, quer saber o que é que ela se lembra da situação lá que aconteceu, porque eles eram saxões, eles foram feitos como escravos do rei Uther, e, né, numa briga exatamente entre a Silúria e a Dumônia, o Tanarbus chegou lá e junto com o Gandalf também, tomaram aqueles escravos, mataram as crianças, só que o Dervel sai do poço da morte ileso. Né? Então, aí é quando o Merlin vê todo o potencial dele, já que ele conseguiu vencer a morte, vamos dizer assim. Ele foi jogado no poço com outras crianças cheio de lanças lá, mas ele acaba saindo, né? Ele só se arracha de lá e sai vivo, sai sem nenhum arranhão. Então ele acaba se tornando uma figura meio, né, mística ali, por isso que ele vai pro Thor, vai ser criado pelo Merlin e tudo mais. Então ele acaba tentando tirar da mãe dele algo que pudesse, né, remeter aquele dia a alguma lembrança que pudesse ajudá-la a descobrir quem é o pai dele. E aí a mãe dele, numa espécie de surto, vamos dizer assim, ela tá falando várias coisas, ela diz que lembra do menino, só que ele morreu e tal, e ele diz, não mãe, tá aqui, sou eu tô vivo e tal, e ela, não, meu filho morreu, ele era um bom menino, o pai dele era muito bonito, não sei o que, então ela começa a descrever, e aí ela diz que o nome do pai dele era Eli. Então, de quem que o Dervel é filho? O Dervel é filho do rei Eli, aquele outro rei saxão, né? Então a gente lembra que a gente tem duas facções de saxões, né? Uma liderada pelo rei Cedric, que é exatamente esse que fez aliança com Lancelot, e a gente tem o rei Eli, que é aquele que foi encontrar o Arthur lá nas pedras, né, em Stonehenge. Depois teve um combate, e a gente vai ter um Dervel até mantendo um tipo de contato com esse rei. O que é mais interessante é que a gente já tinha essa pista, porque na primeira vez que a gente encontra o El, os homens dele dizem assim, olha, esse cara não parece com o nosso rei e tal, a gente tem aqui, assim, uma coisa ali. Em outro momento que eles se encontram, eles têm uma conversa até bem amigável, vamos dizer assim, e tal. Então, o Dervel descobre, então, que ele tem essa linhagem nobre, ele é filho de um rei, ele fica um pouco chocado, mas, né, vida que segue. E quando eles estão no caminho de casa, eles veem uma grande fumaça. Então, eles ficam muito preocupados de onde será que está saindo esse incêndio, e eles vão batendo o Thor. O Thor, lá, que era a fortaleza do Merlin, é vizinho a um templo católico, que é o Templo do Espinheiro Sagrado, que era dirigido, então, pelo Bispo Sanso, né? E quando eles chegam lá, eles se infiltram naquele lugar e eles descobrem que está havendo uma coroação. Na verdade, está havendo um casamento. Que casamento é esse, gente? A mãe do Mordred, aquela que eu acabei de lembrá-los, como foi morta lá pelo Gundlach, ela tá enterrada lá, ela era cristã. Então eles desenterram a mulher, o cadáver esquelético, e casam ela com Lancelot. Por quê? Olha só o que aconteceu. Para aquele povo ali, olha, gente, eu disse pra vocês que era uma diferença de 2, 3 dias, né? Então, para aquele povo ali, Arthur e Dervel morreram naquele combate lá em Powys, tá? Não voltariam de lá. E o rei Mordred foi caçar e morreu. Ninguém sabe, ninguém viu o que foi que aconteceu com ele. Então, o reino está sem rei. Vácuo de poder, eu já falei isso aqui pra vocês, vácuo de poder sempre dá uma confusão. Então, isso tinha sido a armadilha que o Sanso e o Lancelot tinham planejado. Então, estava tudo saindo de acordo com o esperado. O casamento
Muitas aspas, gente, que coisa mais bizarra. O casamento da Norwena, vou chamar ela de Norwena, né, que era a mãe do Mordred, com o Lancelot era tipo assim, uma espécie de aliança que ele queria fazer para garantir a sua sucessão. Assim, olha, não tem mais Mordred, não tem mais Arthur, não tem mais Dervel, não tem mais quem impeça a minha ascensão ao trono como rei supremo, e para completar eu sou esposo da mãe do antigo rei, então na linha de sucessão eu sou a pessoa mais indicada. Era mais ou menos isso que a gente tinha aqui em plano. Só que aí o Dervel fica chocado assim, como assim o Arthur morreu? Eu deixei o Arthur 1 dia e meio, ele estava vivo, bem, partindo para Dumônia com o cara lá como prisioneiro, não tem por que ele estar morto. Né? O rumor dizia que os dois estavam mortos, o Dervel e o Arthur. Então ele fica preocupado, ele vê que aquilo ali tem a mão do Lancelot, e aí ele fica desesperado e ele parte para casa dele, porque aí vai estar acontecendo uma nova armadilha. Os dois gêmeos lá, os netos do Tanarbus, que têm uma rixa pessoal com o Dervel desde que eles apareceram, porque foi o Dervel que matou o avô deles, e aí a gente tem que lembrar que tem toda uma questão de vingança, e também tem o fato deles dois serem dois... insira aqui uma palavra bem feia, porque eu não sei no que dizer desses dois caras. Enfim, eles estão lá cercando a casa do Dervel, eles fizeram a Kenwyn, as crianças de refém, o Merlin tá lá também. Então o que é que eles estão exigindo? Eles estão exigindo que a Kenwyn e o Merlin venham como convidados do Lancelot. Só que eles querem uma humilhação para Kenwyn, porque lembram que a Kenwyn largou o Lancelot no dia do acordo de noivado, né? Então ele tem esse rancor no coração ainda com a Kenwyn. Só que o Dervel chega com os homens dele bem nesse momento em que eles estão lá tentando negociar. Só que, detalhe, eles fazem de escudo a filhinha do Dervel, a menorzinha, a Dian, né, que era a menorzinha, a filhinha deles. E aí, gente, que começa toda a parte que, olha, vou dizer uma coisa a vocês, esse livro aqui, gente, ele me destroçou. Primeiro foi a história de Tristão e Isolda. Aí agora, essa segunda parte aqui que eu vou dizer pra vocês, olha... Enfim, o que vai acontecer, né? Lavem e... como é o nome do outro? Dinas e Lavem. Eles estão lá segurando a menina, um dos, né? Estão lá segurando a menina, tá lá segurando a menina com a faca na garganta dela, dizendo que a Kenwyn tem que vir, ela vai vir nua, porque ela vai ser mostrada em todo o percurso até chegar lá onde o Lancelot estava, e o Merlin tem que vir de bom grado. E aí eles tentam negociar, não, se eu for, você larga ela, não sei o que e tal. E aí quando eles ameaçam toda essa humilhação pra Kenwyn, que ela começa a tirar o manto, porque ela não tem o que fazer, a filha dela tá lá, né? Aí o Dervel vem, ataca todo mundo, não sei o que e tal. E aí, na briga, né, entre eles, ainda estão segurando a criança, eles acabam matando a menina. Gente, olha, esse Dervel, ele vai ficar, assim, full pistola, sangue no olho, né, de vingança, porque como eu disse pra vocês no começo, a meninazinha, a Dian, era a meninazinha dele, era a filhinha do coração dele, então ele fica assim muito, muito, muito irritado. Ele tira um cachinho do cabelo dela, guarda com ele, né, e assim, pelo costume deles, eles faziam piras funerárias, eles não enterravam como os cristãos, então eles, né, a casa dele já tá pegando fogo, então ele, né, coloca ela lá na pira, e ele jura vingança, né? Jura vingança. Então eles conseguem escapar. No percurso, eles são ajudados por algumas pessoas. Então a gente vai entender que o Lancelot ocupou diversos locais. Ele expulsou várias pessoas que eram leais tanto à antiga religião como a Arthur e a Mordred também.
Até isso aí é uma coisa que a gente vai ver, eles o tempo todo questionando a forma como o cristianismo cresceu a ponto de se tornar um inimigo muito perigoso. Então, o Merlin vai dizer assim, olha, muitas vezes a gente não levou a sério todas as coisas que eles falaram e a gente achou que eles eram só loucos, mas tá aí, né? Agora a gente tem uma revolta de cristãos contra os pagãos. Então, o que vai acontecer é que eles, então, estão achando que o Lancelot era o cara que, tipo um João Batista, até essa comparação é feita aqui, né? Que eles acreditam que em 4 anos Jesus vai voltar à Terra lá para a Bretanha. E é o Lancelot, então, que vai começar o expurgo, vamos dizer assim, dos pagãos que estão nessa região. Então, a gente vai ter aí uma espécie de, realmente, de expurgo dos pagãos. O que vai acontecer, gente, é que depois disso que acontece lá na casa do Dervel, a gente vai entender que, na verdade, o que o Lancelot quer não é preparar o caminho do Senhor, coisíssima nenhuma. Ele quer preparar o próprio caminho, né? Quando o Dervel e o Arthur se reúnem novamente, né, ele manda a Kenwyn e as crianças lá para o reino do irmão dela, lá em Powys. Ele vai, então, atrás dos gêmeos, mas antes ele quer ajudar o Arthur porque Guinevere, não vamos esquecer dela, está também prisioneira de Lancelot. Ela tem lá o Palácio do Mar dela, numa determinada região, e ela está prisioneira do Lancelot. E eles descobrem que quem está guardando a Guinevere são os gêmeos, os dois justamente que o Dervel quer matar. Então, ele pega a Nimue e vai com Arthur até o Palácio do Mar. Na verdade, o Lancelot deu um ultimato para o Arthur. Ele disse que até o dia da lua cheia, a gente tem 5, 6 dias mais ou menos, ele precisa se apresentar lá em Caecadern, que é onde o Lancelot vai assumir o trono, que é exatamente a sede do governo da Dunônia. Ele tem que se apresentar lá e dizer que ele vai ser leal a Lancelot, senão ele vai ter uma série de consequências nefastas. Aí o Arthur diz assim, quantos dias eu tenho? 5, 6, mais ou menos? Beleza. Eu vou pegar a Guinevere e meu filho que estão lá. E aí, com eles seguros, eu tenho total capacidade de fazer qualquer coisa. Mas enquanto eles estão lá, não tem condição de eu pensar em qualquer coisa. A gente tem um Arthur tomado por amor. Assim, até tem um momento aqui no texto que ele tá olhando de longe pro palácio, né? Ele a vê de longe, então ele vê que ela tá segura e tal. Então ele começa a falar sobre amor, né? Sobre como o coração dele ainda dispara quando ele a vê e tal. Então, assim, existe um amor, né, da parte do Arthur bastante feroz dentro do peito dele. Então, eles se arrumam, vamos dizer assim, para invadir o palácio à noite, fazem toda uma organização, estratégia. Eles contam com a ajuda da irmã da Guinevere, que é meio maluca, mas ela dá um apoio. E quando eles entram no Palácio do Mar, está tendo um culto a Ísis. Guinevere era adoradora de Ísis, a deusa egípcia lá e tal. Então, o Arthur diz assim, olha, vamos esperar terminar, né, porque isso é importante para ela, eles só admitem mulheres lá dentro e tal, então tem toda uma coisa. Só que a gente sabe que tem alguma coisa errada. A gente só não imaginava quão errada a coisa era, né? Então, a Nimue, curiosíssima, entra dentro do lugar onde é o templo lá de Ísis. O Dervel diz assim, olha, não vai, não vai. Enquanto isso, o Arthur tinha ido ao palácio adentro para pegar o filho dele. Ele disse, olha, esperem aqui, eu vou pegar meu filho. Quando a gente voltar, a gente espera o culto terminar, pega a Guinevere e vai embora. Né? Precisa ter guerra, precisa ter confronto, não precisa ter nada. Eles só imobilizaram lá os soldados que eles encontraram pelo caminho e pronto. Só que quando a Nimue entra e o Dervel vai atrás, eles vão descobrir, na verdade, que esse culto de Ísis não é tão, né, interessante assim, como era imaginável. Porque eles vão descobrir, na verdade, Guinevere, nesse culto, ela diz que ela é a encarnação de Ísis. E, como deusa, vamos dizer assim, ela é capaz de nomear reis. Então, o grande objetivo da vida da Guinevere era que o Arthur fosse o rei supremo. Então, ela via nele esse potencial. Não sei dizer, vamos dizer que talvez tenha sido por isso que ela tenha se interessado por ele, porque ela viu esse potencial nele. Ele se apaixonou por ela, e ela se apaixona por ele
pelo que ele pode, né, pela figura dele, né, a figura dele de futuro rei. Só que ele não quer ser rei. Em momento nenhum, Arthur quer ser rei. Me lembra muito Jon Snow, olha aí, Game of Thrones de novo, né? Me lembra muito Jon Snow aí, daquela fase final, dizendo assim, olha, eu sou o herdeiro, beleza, mas eu não quero ser rei. Arthur é muito categórico nisso. Ele disse assim, olha, depois que eu entregar o trono pro Mordred, que as coisas estiverem resolvidas, que não tiver mais nenhuma confusão, eu só quero, né, ter uma fazendinha. Olha só, gente, coitado. Só quero ter uma fazendinha, cuidar dos bichos, ver meus filhos crescerem, ficar em paz, conversar as coisas com a minha mulher no fim do dia. Só que a Guinevere não quer isso. Gente, isso aqui é o segredo, né, que eu acho interessante. Desde que o mundo é mundo, existe essa discussão. Assim, olha só quem você escolhe para ser seu parceiro de vida. Veja se vocês têm coisas em comum, se os sonhos dos dois pelo menos combinam. Se os dois se veem juntos no futuro daquela maneira, porque a Guinevere jamais iria querer ser a dona de uma fazenda, cuidar de galinhas e de ovelhas. Ela queria ser rainha. Ela era uma mulher ligada à política. Então, quando ela vê que o marido não tem exatamente os mesmos anseios dela, ela passa para o próximo que tem esses anseios, no caso o próximo é o Lancelot. Então, a gente vai ter aqui, né, Guinevere se tornando a amante de Lancelot, exatamente como na lenda principal, em que a gente tem esse triângulo amoroso entre Lancelot, Guinevere e Arthur. Só que na lenda principal, a gente tem um Lancelot que é uma pessoa honrada, honesta. Guinevere e Lancelot se apaixonam de verdade um pelo outro, então, mas eles não querem desonrar o Arthur. Então tem toda uma questão amorosa aí que leva a todo um conflito. Neste caso, a gente encontra mais uma vez a mesma questão desse triângulo amoroso, só que por motivos muito mais nefastos, desleais. Essa traição da Guinevere, ela é uma traição muito mais do que só o casamento, ela é uma traição política, porque Guinevere era conivente, vamos dizer assim, com o golpe que o Lancelot deu, né, de armar aquela coisa contra o próprio marido, de ter, né, se livrado do rei Mordred, porque para ela ele seria o rei supremo e ela seria a rainha. Então, ela deitava com eles, e eu vou falar no plural, porque ela não era só com ele, era com os gêmeos também, porque eles eram os sacerdotes ali daquele culto dela. Toda vez que tinha culto, né? Então eles ficavam, né? Quem é a deusa é Isis, que no caso ela. E quem é o deus é Osíris. E quem é o rei? Aí eles, Lancelot. Então, o Dervel e a Nimue, eles testemunham isso. Aí, quando eles estão naquela situação que eles entendem tudo o que está acontecendo, o Arthur chega. E ele presencia tudo. Gente, olha. Aí a gente tem literalmente a casa caindo. Assim, o chão se abre pro coitado do Arthur, a casa cai, ele perde todas as estribeiras, ele descobre tudo o que acontece. Ele vê a mulher nua na cama, né? Ele vê que naquele lugar onde tem a cama tem o símbolo do Lancelot no teto. Ele vê aqueles dois caras que são, né, os druidas do Lancelot. Então, ele vai perder totalmente as estribeiras. O Dervel e a Nimue vão pegar os gêmeos e vão se vingar deles, com requintes de crueldade. Agora, os dois vão agir contra esses dois, né, que mataram a pequena Dian, né, assim, um matou, mas o outro estava junto, né, então, eles, assim, gente, a descrição realmente, ela é bem visual, né, de tudo que eles fazem lá com eles deixam os corpos deles, porque o Palácio do Mar é porque é perto da praia, então eles deixam os corpos dele ali na praia, e vem corvo, uma situação assim, né, bem bárbara mesmo. No fim das contas, a gente até torce para que isso aconteça, porque
O que eles fizeram com a criancinha também foi bárbaro, mas enfim. Enquanto isso está acontecendo ali, então o Arthur está matando geral ali, ceifando todas as vidas que ele viu na frente dele, né? Todo mundo que estava ali naquele templo, né? Não sobrou ninguém. Levou e foi embora, e aí ele marcha para Caer-Cadarn, e aí ele vai se vingar agora de quem? Do Lancelot, né? Então, quando ele chega lá, o Lancelot já tem descoberto tudo o que aconteceu, que Arthur estava vivo, que o Dervel estava vivo, que o rei Mordred, inclusive, é encontrado e está vivo, né? Quem encontra ele, inclusive, até o Galahad. E aí o Arthur diz o seguinte, olha, vou acabar com essa, né, baixaria nesse reino. Quem vai reinar agora sou eu. Não sou rei, mas eu vou governar. Acabou a palhaçada. O Mordred não tem condição de ser rei. Não tem. Né? Porque o Mordred, antes até deles descobrirem a história da Guinevere, acaba confessando que ele estava junto ali naquele esquema do Sanson e do Lancelot para matar os dois. Porque ele diz assim, enquanto o Arthur estiver vivo, as pessoas elas não vão me legitimar como rei. O Arthur quer saber? Pois então, né, o Dervel dá um tapão nesse menino e ele se sente meio humilhado, mas enfim, tem o que fazer. É o Arthur, né? Então, assim, as pessoas consideram muito mais o Arthur do que o Mordred. Venhamos e convenhamos. E aí, então, ele marcha para Caer-Cadarn e ele não vai ter esforço nenhum para tomar Fortaleza, né? Ele disfarça de monges alguns dos seus que estão ali, inclusive um dos grandes homens de Dervel é um dos que entram lá, eles, né, matam assim que entram os soldados que estão na muralha, e aí é fácil dele entrar e dominar tudo. O Dervel vai em pessoa levar o recado para o Lancelot e dizer que o Arthur agora está dominando tudo e que ele quer que ele se entregue. As condições dele é que ele faça o seguinte, olha só, o Dervel fala para o Lancelot, Lancelot, meu senhor Arthur lhe dará misericórdia com uma condição. A condição para essa misericórdia é que você lute com o nosso campeão, homem a homem, espada contra espada, e se viver pode ir livre e seus homens podem ir junto, e se morrer, mesmo assim, seus homens estarão livres. Mesmo que escolha não lutar, seus homens serão perdoados, todos, menos os que eram anteriormente jurados ao nosso rei Mordred. Esses serão mortos. Era uma oferta sutil, o Dervel que está falando. Era uma oferta sutil. Se Lancelot lutasse, salvaria a vida dos homens que tinham trocado de lado para apoiá-lo. E se recuasse do desafio, iria condená-los à morte, e sua preciosa reputação sofreria. Lancelot olhou para Bos, que era o campeão dele, depois me olhou de novo. Eu desprezei infinitamente naquele momento. Ele poderia estar lutando contra nós e não arrastando os pés no pátio de Lindnis, mas tinha se ofuscado com a ousadia de Arthur, porque realmente o Arthur, como estava irado, como ele estava irado, muito irado com o que aconteceu lá no Palácio do Mar, ele invadiu Caer-Cadarn e assim, ele só tinha 20 homens contra 100, e ele não estava nem aí, né? Ele foi mesmo para arrebentar a boca do balão, né? Vamos usar essa expressão aqui. E aí, o Arthur tinha sido tão ousado que o Lancelot, que já era covarde, ficou com mais medo ainda. Ele diz, não sabia quantos homens tínhamos, só podia ver as fortificações de Caer cheias de lanças, de modo que a vontade de lutar havia se esvaído. Chegou perto do primo e os dois trocaram palavras. Depois de Bors ter falado com ele, Lancelot me olhou de novo e seu rosto estremeceu um pequeno sorriso. Meu campeão, Bors, aceita o desafio de Arthur. Aí o Dervel responde, a oferta é para você lutar, e não para alguém amarrar e trucidar seu porco amestrado. Bors rosnou diante daquilo e Meu desembanhou sua espada. Mas o chefe belga, né, que era o cara lá de quem o Lancelot era o rei, que havia garantido minha segurança, se adiantou com a lança e Bors desistiu. E o campeão de Arthur será o próprio Arthur? Perguntou Lancelot. Não, falei e sorri. Eu pedi esta honra e recebi. Eu a quis pelo insulto que você fez a Kenwyn. Você pensou em fazer com que ela desfilasse nua em Iswindrin, mas arrastarei seu cadáver nu por toda a Dumônia. E quanto à minha filha, ele continua, a morte dela já está vingada. Seus druidas estão mortos, deitados do lado esquerdo, Lancelot. Os corpos deles não foram queimados e suas almas vagueiam. Lancelot cuspiu aos meus pés. Diga Arthur que mandarei a resposta ao meio-dia. Aí ele ainda pergunta, olha só. E você tem alguma mensagem para Guinevere?
Sua amante está no Caer. Quer saber o que vai acontecer? Arthur me contou o destino dela. Ele me olhou com ódio, cuspiu de novo, depois apenas se virou e foi embora. Fiz o mesmo. E aí a gente tem aqui o final, né? Arthur, então, né, não tem esse combate, o Lancelot vai embora, deixa lá a Guinevere, que ela que se dane. Ela fica até bastante injuriada quando ela pergunta pro Dervel se o Lancelot tinha mandado alguma mensagem para ela, e ele disse que ele apenas ignorou a existência dela, então ela viu que tudo que ela tinha lutado a perder por causa dele, e foi ela que vai sofrer tudo isso. E aí a gente tem, então, Arthur, né, assumindo ali aquele cargo de Rei Supremo, não com este nome, e a gente termina o livro com a seguinte frase. Para nós que tínhamos mantido o juramento, era o que sempre havíamos esperado, porque agora, em todos os sentidos, menos no nome, Arthur era rei. A gente termina aqui o livro dessa forma, então Arthur assumindo aqui a coisa, e a gente então tem aí um futuro que nos espera ainda de muitos conflitos, né? A gente agora sabe que Dervel é filho do El, então ele é meio que herdeiro daquilo ali tudo. A gente tem aqui essa questão, o que fazer com Guinevere, porque ela não foi morta, tá? Ela tá ali de prisioneira. O que fazer com Guinevere? A gente tem esse conflito com Lancelot, que também não foi morto, apenas foi embora, então ele pode voltar a qualquer momento. Então a gente tem aqui ainda traidores à solta, e pessoas que podem questionar essa ascensão de Arthur, inclusive o próprio Mordred, tá? Então, vamos ver o que nos espera nos próximos capítulos. Espero vocês no próximo episódio. Gente, como eu disse para vocês, estamos rumando para o final. Se você não é inscrito, se inscreva. Não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de livros, de literatura. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal. Até mais!